Oi, turminha do quarto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 3. Lembra? Na semana passada a gente fez o exercício 1, atividade 1, e hoje nós vamos continuar com a atividade 2 e depois nós vamos fazer a revisão ninja para a prova de história, tudo bem? Então, pessoal, eu gostaria que vocês abrissem na página 130. Eu vou explicar como que vocês farão a atividade 2, referente ao módulo 3, página 130. Então, na página 130, nós temos uma atividade bem legal, que fala assim: organize na linha do tempo a seguir o que você aprendeu até agora sobre a história das navegações para a América. Para isso, você deverá recortar as imagens do anexo. Então, vocês vão até o final da apostila, recortar as imagens do anexo, e aí vocês vão colar aqui na própria apostila. O que aconteceu em 1493? Então vocês vão ler o que aconteceu em 1493 e vão colar a imagem que tem a ver com o fato que aconteceu em 1493 e escrever aqui do lado na linha o que aconteceu. Em 1492, a mesma coisa, vocês vão pegar a imagem do anexo, ver aqui no módulo 3 o que aconteceu nesse período e colar aqui a imagem correspondente a esse ano. 1494 e 1500 é a mesma coisa. Vocês verão aqui na apostila as imagens e também que tem a ver com as imagens do anexo e colar aqui e descrever o fato que aconteceu nesse momento. Tudo bem? Bem facinho. Então façam em tudo certinho, tá? Daí, pessoal, depois que vocês fizerem as colagens das imagens referentes às datas, vocês vão ler o texto da página 132 e 133. E aí, nós temos lá, de acordo com o texto, na página 134, tem alguns questionamentos. Então, de acordo com o texto, qual é o acontecimento histórico apresentado pela letra da canção? Daí depois a gente tem lá: nós podemos afirmar que todos os indígenas que habitavam o nosso território naquela época falavam tupi, tudo em tupi? Não, né? Tinham várias tribos indígenas naquela época, né? Depois de passar por essas terras, para onde foi Cabral? Então lá na música tem, para onde foi Cabral? E por que, segundo a canção, o acontecimento apresentado foi um plano imperial e não ocasional? Por que foi um plano e não foi assim do nada que chegaram aqui nas terras brasileiras? Então é só ler a musiquinha, a letra da música e responder. É uma interpretação de texto, tá bom? Então vocês vão ler a canção da página 132 e 133 e fazer as questões da página 134. Tudo bem? Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês têm o em casa. O em casa está na página 134 e 135. 134 fala assim, no exercício 1. Leia o texto. O que são especiarias na página 120 e faça o que se pede. Lembre, especiarias eram produtos que os europeus buscavam nas Índias, e principalmente aqui na América ou lá no próprio continente africano, buscando o quê? Buscando lã, buscando cana-de-açúcar, buscando produtos que tivessem valor lá na Europa. Igual eles exploraram aqui no Brasil bastante o pau-brasil, né? Então eles buscavam produtos que tivessem valor para serem comercializados lá na Europa. Então, lá, segundo na página 120, quais das especiarias são utilizadas em sua casa, onde elas são adquiridas, como são usadas na sua casa. Então você vai ler a página 120 e vai ver quais desses produtos você utiliza na casa de você, na atualidade, aí, que você tem na sua casa. Na 2, veja exemplo no primeiro quadro e complete os demais. Então, consequência da proposta de Colombo para chegar às Índias. Então, qual foi a consequência? A Espanha chegou à América antes de Portugal e esses reinos que entraram em guerra, mas fizeram um acordo. Então, depois, como Cabral chegou a Pindorama? E o que a esquadra de Cabral fez após tomar posse de Pindorama? Então, é fácil. Lá na página 120 também tem a resposta, tá bom? E depois a gente tem uma cruzadinha, horizontal e vertical, tá? Como alguns dos antigos habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil chamavam o lugar onde moravam? Como chamava aqui? Era Pindorama.
Escreveu uma carta contando ao rei a descoberta desse local. E nas verticais, local para onde seguiu a expedição de Cabral depois da chegada às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Reino que organizou uma expedição para terras desconhecidas, mais tarde chamadas de Brasil. Comandante da esquadra que chegou às futuras terras brasileiras em 22 de abril de 1500. Como chamava o comandante da esquadra mesmo? Quem foi a primeira pessoa, né, que chegou aqui no Brasil? Como que era chamada aquela pessoa que chegou aqui no Brasil? E está aqui na apostila, que a gente fala bastante. Pedro Álvares. Tá bom? Pessoal, então, façam as atividades da página 130 e 131, que são as colagens. Façam as atividades da página 134, que é referente à leitura da canção. E façam em casa, 134 e 135. Fazendo isso, vocês encerram a apostila 1, para a gente iniciar a apostila 2 na próxima semana, tá? Agora eu vou fazer uma revisão. Lembra da revisão ninja? A revisão ninja, pessoal, para a prova que vocês farão essa semana também. Então a revisão ninja de história, a gente então volta lá no comecinho do ano. Pessoal, os indígenas chegaram aqui no Brasil há mais de 14 mil anos. E hoje nós temos aí mais ou menos 1 milhão de pessoas que se autodeclaram indígenas, de origem indígena. Eles falavam que existiam cerca de 5 milhões quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, em abril de 1500, e hoje tem mais ou menos 1 milhão de pessoas que se autodeclaram indígenas. Eles viviam nas faixas litorâneas, no litoral, nas cidades praianas, nas áreas que hoje são cidades praianas. Então, eles foram acuados ao longo do tempo e hoje estão localizados principalmente no interior do norte e nordeste brasileiro. Aqui na região centro-oeste e sudeste nós temos também, né? Nós temos Mato Grosso do Sul, Goiás, algumas tribos indígenas que têm as suas terras demarcadas. O que são terras demarcadas? Terras demarcadas são terras que só podem ser habitadas por indígenas, não podem ser comercializadas, não podem ser vendidas, só podem ser habitadas por indígenas. E para que tem terra demarcada? Justamente para que os indígenas tenham as suas tradições, as suas culturas preservadas, porque eles são os povos nativos do Brasil. Então eles, ao longo da história, foram eles que chegaram aqui primeiro e a gente tem que preservar essa bagagem cultural, de conhecimento que eles têm de uma tradição muito, mas muito antiga desses povos. Então a gente mantém a tradição dos povos indígenas através das terras que são demarcadas para eles, exclusivas deles. Tá bom? E também, pessoal, nós temos no Brasil alguns sítios arqueológicos. Aqui, mais próximo da gente, no estado de São Paulo, nós temos ali na região de Bauru alguns sítios arqueológicos. O sítio arqueológico, então, ele é muito importante também. Para que ele deve ser preservado? Ele deve ser preservado para a gente entender como que viviam os povos lá nos tempos atrás, há muito tempo atrás. Então, os sítios arqueológicos eles servem justamente para que a gente entenda como viviam os povos lá no passado. Então, eles devem ser preservados também para a gente fazer uma relação de como era, de como é e futuramente como ficará as nossas vidas aí. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a revisão ninja. Façam certinho, leem o módulo 3 bem tranquilamente, façam as atividades que eu pedi para vocês e também se dediquem bastante na prova, tá? Façam a prova certinho com calma. Tudo bem? Então tá, bons estudos.